Oi, eu sou Sandra Takahashi, organizadora do congresso, junto com Marcelo Rocha. Agora você vai assistir a palestra do Sr. Silas Mota. A palestra dele chama Acupuntura aplicada à depressão. O Sr. Silas Mota é carioca, reside atualmente no Espírito Santo e ele especializou-se em acupuntura, agregando conhecimento da linha ocidental e oriental. Boa palestra para você! Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui para mais essa edição do CONACUP. Dessa vez com um tema bem interessante, depressão. É um dos temas que eu trabalho muito em consultório. Não só depressão, como várias questões que envolvem aspectos emocionais. E eu vou procurar lançar um pouco de luz aqui sobre como a medicina chinesa enxerga essa relação das emoções com o nosso corpo sutil, com o nosso corpo físico, a nossa base de formação, compreender o que é o coração, o que é o centro, já que a depressão ela afeta justamente esse mecanismo, para que você possa então, a partir dessa compreensão, desenvolver uma linha de tratamento, uma estratégia de abordagem um pouco mais profunda, né? Já que é uma tendência hoje da acupuntura e da medicina chinesa em si a caminharem um pouco mais com a visão materialista, um pouco mais superficial. Isso deve a vários fatores. Vários fatores estão envolvidos nessa questão, como traduções, né, em cima de um idioma um pouco mais recente, já que o idioma arcaico ele tinha outras entonações e isso podia gerar outros sentidos também. E a própria influência do pensamento contemporâneo, que tende a caminhar por algo um pouco mais palpável. Então, a gente vai vou procurar lançar aqui algumas informações que vão dar um pouco mais de luz a essa forma de enxergar o ser humano na sua visão integral que a medicina chinesa tem. Falar um pouquinho do meu currículo, né? Uma breve apresentação. Aqui não estão todos os cursos que eu já frequentei, estudei, mas eu também não me importo muito com isso, eu não gosto muito dessa coisa de autoapresentação. Mas é uma orientação que a coordenação pede, que a organização pede, então falo um pouquinho das minhas bases aqui. Atualmente eu sou o presidente do Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisas Aplicadas, o IBEPA, focado nesse momento nessa questão da medicina chinesa, mas ele tem outras frentes de trabalho também. A minha graduação é em Ciências da Saúde Natural, o que nós temos mais próximo hoje no Brasil seria o curso de Naturologia, com reconhecimento pela Associação Médica Norte-Americana de Naturopatia. Ingressei nesse programa em 1998, concluindo em 2001, quando também eu já estava desenvolvendo meus estudos de acupuntura, né, e adquiri também um título de especialização com reconhecimento pela mesma associação. Eu tenho uma outra graduação em Ciência da Medicina Tradicional Chinesa, uma titulação também que nós não temos no Brasil, pela California University, e detenho o título de especialista em acupuntura desde 2001, e também sou pós-graduado Lato Ciência e Acupuntura no Brasil. No Brasil tem uma outra formação também, universitária, que é graduação em Gestão Pública. Detenho os títulos de Master em Acupuntura Bioenergética e Moxa-Bustão, com certificação em colaboração com a Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Yunnan, onde eu comecei já vinha pesquisando, mas adquiri um pouco mais de informações sobre essa questão da energia sutil e a sua atuação no corpo humano. Me acrescentou muitas coisas interessantes esse programa de estudos, embora eu não pratique especificamente a bioenergética na sua totalidade, tá? Eu acabo me voltando um pouco mais para os conceitos tradicionais da medicina chinesa, me fundamentando em outros textos também, textos até fora do currículo aí, dos cursos de formação em acupuntura, de pós-graduação em acupuntura. Tem uma premiação com o título de Doutor Honoris Causa em Acupuntura, com chanceler da Universidade de Cambridge e Universidade de Louis pelo da Europa. Apesar de eu poder usar o título de doutor, eu não acabo utilizando muito isso,
até porque isso acaba me mantendo um pouco afastado do público em geral. Eu gosto mais de estar no meio do povo. Ok? Sou professor emérito da Unilogos, com sede na Flórida, Estados Unidos da América. Também sou coordenador no Espírito Santo do Polo da Faculdade de Tecnologia EBRAMEC, da Escola Brasileira de Medicina Chinesa, uma instituição hoje voltada basicamente para o estudo e difusão da medicina tradicional chinesa. É a maior instituição de pesquisa hoje que nós temos aqui na América Latina, já colocou suas raízes também em outros estados aqui, outros países em volta aqui do Brasil. E tem feito um trabalho bem interessante de pesquisa e difusão da medicina chinesa. Também sou coordenador no Espírito Santo do Polo da Unilogos, a mesma instituição que eu sou professor emérito, que desenvolve alguns programas de mestrado e doutorado com reconhecimento nos Estados Unidos, totalmente legal, reconhecimento pelo governo, apostilado, tá? Não é nenhum curso aí de qualquer jeito aí. Também sou coordenador no Espírito Santo do Polo da FACMed, Faculdade de Ciências Médicas e Jurídicas, que tem trazido alguns programas de estudo bem interessantes, né? Entre eles na área da naturologia, na área da homeopatia, tanto na questão de pós-graduação, como na formação também a nível de sequencial superior. E, atualmente, eu, além de praticar a acupuntura na sua totalidade, com todas as suas ferramentas, apoiar também fitoterapia chinesa, dependendo da situação, né, eu me dedico bastante ao estudo da medicina chinesa, principalmente em textos mais antigos, textos de outros autores, né, clássicos, principalmente médicos confucianos, que acabam me trazendo muito mais luz à compreensão de outros textos, né, que são às vezes abordados no Imperador Amarelo, outros tratados clássicos. Isso acaba trazendo um pouco mais de luz, porque me leva à compreensão de como era a compreensão de determinado tema naquela época. E isso acaba me dando também um sentido mais seguro da prática da medicina chinesa na sua totalidade. Esse aqui é o site do Instituto. Quem quiser lá visitar, ele foi reformulado e vai ser reformulado novamente. A ideia é ele se transformar num portal agora, onde você pode conhecer um pouquinho do nosso trabalho aqui. Vamos então adentrar ao tema da palestra. Motivo, acho que todos aqui estão aguardando ansiosos aqui. Procurar aqui passar para todos aqui um pouco daquilo que eu pratico, daquilo que eu acredito, e espero poder contribuir para o crescimento do conhecimento de cada um de vocês aqui. Pois bem, e mais especificamente sobre o tema da palestra, eu começo com uma citação do Lin Shu, onde fala ali que, de acordo com os princípios da acupuntura, deve-se examinar primeiro cuidadosamente o paciente e então tratar de acordo com as condições de suas atividades do espírito. A questão do espírito ela ecoa por várias partes do Imperador Amarelo e por outros tratados também. E ela tem sido muito desvirtuada. É uma discussão, na verdade essa discussão já acontecia no passado, e hoje ela é muito forte na medicina tradicional chinesa. Né? Para quem estuda acupuntura deve saber que existe diferença entre medicina chinesa e medicina tradicional chinesa. Para quem não tiver muito afinado com essas diferenças, pode escrever depois, a gente bate um papo sobre isso, conversa um pouquinho sobre isso. Não vamos adentrar muito nessa questão aqui, porque vai extrapolar bastante o tempo da palestra. Mas a medicina chinesa, na sua história, ela não faz diferença entre energia e matéria. Daqui a pouquinho nós vamos ver que nós temos espírito, alma e corpo. E de forma que a sua atuação sempre acaba atingindo esses três níveis. Mas a medicina tradicional chinesa ela tem excluído bastante da sua prática esses conceitos mais antigos. Isso é ruim porque isso leva a uma prática um pouco mais superficial. E aí cada vez mais você precisa de fazer mais estímulos, cada vez mais agregar mais técnicas, cada vez mais somar com mais ferramentas, porque o efeito ele acaba sendo menor do que ele poderia ser atingido se tivesse se observado, né, preceitos um pouco mais aprofundados, e por falta às vezes de comprovação,
ou de compreensão do mecanismo de ação acabam sendo excluídos. Eu quero deixar claro que eu não sou contra a evolução, tudo pode evoluir, mas a evolução, deixando de lado determinados princípios, ela tem trazido alguns prejuízos muito grandes para a prática da medicina chinesa no seu contexto atual. Você vê que o próprio termo acupuntura ele já não é um termo mais ocidentalizado, já que nos textos você encontra ali agulha e bocha, você não encontra essa palavrinha, né, que nos leva mais a pensar em agulhas, nos leva mais a pensar nesse tipo de abordagem dessa ferramenta, né, da medicina chinesa, e ela não se detém só a isso. Em alguns casos a agulha não vai ser bom para a gente, em alguns casos a mocha vai ser melhor para a gente. Então a gente precisa refletir sobre alguns conceitos, né, que estão sendo passados no decorrer do tempo e têm contribuído para esse desvirtuamento da medicina chinesa como um todo. Eu começo citando um pensador aqui, Liu Yuan, da dinastia Qin, não tão antigo quanto outros pensadores, né? Mas também está um pouquinho mais perto da gente, mas não tão recente ainda também, né? E ele é mestre confuciano, mestre de Zhen Tinyan. E Zhen Tinyan foi, me perdoem o chinês não é muito bom, tá? Ele foi um outro pensador que deixou, né, textos bem interessantes. São textos de difícil acesso, tanto de Yuan quanto do Zhen Tinyan. Eu tenho tido contato já há algum tempo com alguns franceses, acompanhado alguns franceses que têm se esforçado na tradução desses textos. Já tem uma literatura já disponível, né, desse mestre. Eu tive contato no ano passado também com um outro profissional muito competente também, que foi Aaron Seidman, que também tem se dedicado a essa linha de pensamento, a tradução desses textos, que foram praticamente banidos da medicina chinesa com a Revolução Cultural, né, e a migração para o modelo comunista. Basicamente, quem estuda acupuntura hoje estuda mais no contexto da medicina imperial. E ainda muito mal ensinada, infelizmente, né? Muito desvirtuada já hoje. Mas a medicina imperial era uma forma de medicina na China. Nós tínhamos outras linhas de pensamento que complementavam essa prática também, elas se complementavam, né? E foram banidas, né, com a Revolução Cultural. Eu não me refiro aqui àqueles estilos, né, xamânicos, né, que você fica batendo galho de árvore na cabeça. Não é esse tipo de medicina, né? Isso aí, na verdade, foi uma coisa boa que aconteceu com a Revolução Cultural, acabou excluindo isso. Mas outras linhas de pensamento que acabam até nos trazendo um prejuízo não estudar esses textos, né? Por exemplo, Zhen Tinyan escreveu um clássico, um livro, né, chamado Shan Han Renmin, está aqui embaixo, onde ele fala da correta aplicação do Shan Han. E quem conhece um pouco desse pensamento da época, né, que influenciava a medicina chinesa, né, e que para você poder ter um acesso integral precisa ler todos esses textos, compreender que às vezes você aplicar uma diferenciação de síndromes, dependendo da idade da pessoa, ela pode inclusive fazer mal, contribuir para o que eles chamavam de prejudicar o processo de unificação, né? E isso vai encurtando a vida da pessoa. Então, você só vai compreender, ter uma plena compreensão desses conceitos, lendo todos os textos da época, compreendendo a linha de pensamento da época, compreendendo o que era o coração, o que era o centro, o que era o Hum, o que era o Po, os espíritos do alto, os espíritos da matéria, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Hum e o Po, mas nem um dedo daquilo que a gente poderia explanar aqui, para que você possa saber exatamente aonde atuar e com o que atuar. Então, Liu Yuan, da Escola de Pensamento Huaishuan, e traduzido, uma tradução aproximada seria o pavilhão da copa das árvores, ou das copas das árvores. E Zhen Tinyan foi o fundador de uma outra linha de pensamento, uma escola chamada Fogo Espírito,
E Liuan vai falar sobre o centro, né? E ele explica que o centro é o lugar a partir do qual as emoções emergem para ativar o corpo a partir de dentro. A gente volta um pouquinho aqui e você vê que uma citação do Lin Shu, de acordo com acupunturas, com os princípios da acupuntura, deve-se examinar primeiro e cuidadosamente o paciente, então tratar de acordo com as condições de suas atividades do espírito. Você vê que esses pensamentos eles vão se complementando, vão se alinhando. E o centro, né, que não é um local, algo palpável, algo que você pega com a mão, segundo Liuan, é o lugar a partir do qual as emoções emergem para ativar o corpo a partir de dentro. Ou seja, a partir do nosso campo emocional, o nosso corpo ganha vida. Então é muito profundo você compreender isso. E eu costumo dizer que a depressão é uma doença basicamente da alma. É claro, a gente não pode levar essa ferro e fogo, tem vários facetas da depressão, né, na sua origem, mas basicamente ela afeta questões dessa falta de capacidade do centro de harmonização do corpo e espírito. E esse era um pensamento da época que hoje se perde muito, né? Hoje com a medicina chinesa mais ligada à ciência, né? Com o estudo dos neurotransmissores, né? O estudo do impacto da serotonina, da noradrenalina e outros hormônios, aí, neurotransmissores que vão influenciar as nossas emoções, a gente acaba tendo uma visão muito materialista e achando que o desequilíbrio nessa parte, né, desses neurotransmissores é que vai estar por trás da depressão, quando na verdade esse desequilíbrio ele tem origem na falta de capacidade ou no desequilíbrio do centro. Então é diferente, né? E por isso o tratamento não pode se aplicar apenas à parte de estimular a produção de serotonina ou outro neurotransmissor qualquer. Ela tem que ir mais para trás ainda, tem que se aprofundar um pouco mais ainda. Chega um momento que até a aplicação das síndromes, embora eu vá falar sobre os síndromes aqui, que a maioria das pessoas aqui estão somente nessa linha, ela acaba sendo pouco ou sendo insuficiente para atingir a origem. Tem que partir para outros métodos de tratamento dentro da medicina chinesa. Tá? Então, como eu falei, o centro não é um local, mas um princípio que envolve o ciclo do fogo e o ciclo da água. Olha só, em um ritmo harmonioso e contínuo, cuja função é regular os reinos físico, ligado mais à água, e emocional, ligado mais ao fogo. A gente está descrevendo aqui sobre o mecanismo de Shaolin. Então você vê que essa harmonia entre fogo e água é que vai permitir com que as emoções fluam em harmonia, né? E já que é a partir das emoções é que o corpo ele é ativado, então toda a sua parte física, o seu plano físico, ele possa também reinar, né? Com saúde, ou se apresentar em plena saúde. Você vê quando você começa a estudar sobre o taoísmo, né, ou daoísmo, quem quiser uma tradução um pouco mais ligada ao Pinyin, você vai começar a ver que eles vão descrevendo alguns comportamentos, né, como por exemplo o excesso de energia, né, na cabeça, né, que vem aliado à preocupação, vem aliado a excesso de pensamentos ou outras situações ali, ou excesso de energia no centro do tórax, onde você tem a ver com o represamento das emoções. E esse excesso de energia na cabeça pode manifestar como torcicolo, pode manifestar como dores de cabeça. Você vê que a influência da energia acumulada em desarmonia afetando o plano físico. Isso pode levar a outras implicações mais sérias, tá? Eu não quero dizer aqui que todas as doenças partem das emoções, mas existe uma íntima relação em muitas patologias que se tratam, patologias crônicas e quadros emocionais. Tá? Mas não é só isso. Tem constituição, tem outras facetas aí. Tá? Como eu falei, o centro é um princípio do céu e o princípio do céu está encerrado no coração. Su Yuan, um dos livros deixados por Liu Yuan, tem essa citação bem interessante. E compreendendo e lendo, né, sobre tudo que já foi explanado até aqui, não é difícil você chegar à compreensão do porquê
né, daquela máxima de que todas as doenças partem do coração. Se o coração alberga o centro tem influência no campo emocional, tem influência no campo físico, ou seja, o centro é a harmonia do centro, né, através do ciclo fogo e água, que vai regular reinos físicos e emoção. É dessa harmonia que depende da nossa saúde. Então, realmente, todas as doenças elas partem do coração. Isso não quer dizer que todas as doenças são emocionais, mas elas partem desse centro. Tá? Então, o tratamento ele precisa passar em algum momento por essa situação. Por esse princípio, ele precisa estar muito bem compreendido, ele precisa estar previsto na sua estratégia de tratamento. O coração pertence a Shaolin. Em Shaolin, coração é que as emoções são abastecidas de energia, ou seja, todas as emoções, né, todos os espíritos se abastecem da energia do coração, na verdade se abastecem do equilíbrio desse centro. Segundo a tradição chinesa, o coração abastece as emoções e, guiado pelo propósito e motivação, dois princípios bem interessantes, eu poderia falar muito sobre isso aqui, mas o tempo não vai permitir, tá? Faz com que o corpo se ponha em movimento. Então, olha só a influência que nós temos em Shaolin, né? A influência do centro, né? Aonde ele consegue agir, como ele consegue impactar o nosso organismo, a nossa saúde, tanto emocional quanto física. Sendo que o centro está encerrado no coração, como já falei, fica mais fácil compreender por que a medicina chinesa antiga ensinava que todas as doenças vêm do coração. Existe uma deturpação dessa frase, onde as pessoas falam que todas as doenças vêm das emoções. Não é bem isso que a medicina chinesa ensinava e nem ensina, mas que o coração está envolvido, o coração como centro, como monarca, como governador, ele realmente está. Antes de eu entrar sobre as energias do céu anterior, mais um comentário aqui. Eu não sei aqui quem já observou, quem não observou vai observar agora, a partir dessa chamada de atenção que eu faço, é que todos os pontos chus antigos, eles formam linhas. Mas se observar o posicionamento desses pontos chus, você vai ver que eles formam linhas, que nós chamamos de barreiras. Barreiras energéticas que constituem um dos mecanismos de defesa que nós temos. Nós temos alguns mecanismos de defesa, tá? Não vou falar sobre eles não, mas vou comentar um pouquinho sobre as barreiras energéticas, para você possa compreender o que é você observar a doença e observar o contexto e como uma intervenção equivocada, muitas vezes feita de forma correta dentro do que você aprendeu, pode agravar o quadro de uma pessoa. Então você recebe um paciente que tem uma dor de repente na articulação do cotovelo, ou tem uma epicondilite, alguma coisa, uma dor naquela região ali, do cotovelo. Vamos falar especificamente sobre epicondilite, não. Que já seria uma causa clínica detectada, né? Diagnosticada. E você recebe esse paciente e você vê, e ele vem sem causa clínica. Ou seja, um paciente que passou por um diagnóstico médico, muitas vezes, passou pela mão do profissional, tentaram compreender o que estava gerando aquela dor, o que estava por trás daquilo, e de repente não se chegou a um diagnóstico, mas a dor continua ali. Alguns médicos até chegam a falar, você não tem nada não, mas como você não tem nada não? A dor está ali, eu estou sentindo, ela está doendo, mas não tem nada não. Os exames não mostram nada que explique a sua dor. E tenta-se uma abordagem medicamentosa, meio que tateando, e a dor não tem sucesso nessa abordagem, ela acaba não sendo eliminada, e por algum motivo qualquer, esse paciente resolve procurar um acupunturista. E o acupunturista palpa, percebe que tem dor, detecta um canal específico ali, ou mais de um canal específico, faz toda aquela abordagem que se é ensinada nos cursos de acupuntura. Então você vê ali pontos locais, né, os pontos Ashi, ou ponto Ashi, como cada um quer falar. Você vê tratamentos ali que vão envolver os canais envolvidos ali, que são estagnados, e pontos locais, e de repente a dor desaparece. E aí é Deus no céu e o acupunturista na terra. Puxa vida, né? A dor que o médico não tratou, o acupunturista conseguiu tirar com uma sessão. Às vezes o resultado é milagroso mesmo. Principalmente porque não tem, às vezes, a estrutura afetada. Está recente ainda a estagnação. Poxa vida.
Passa um tempo, 3 meses, 4 meses, esse mesmo paciente retorna ao consultório então do acupunturista e retorna por causa do bom resultado, do excelente resultado que ele teve, né? Afinal de contas, ele apostou no tratamento que deu resultado para ele, né? Mas ele agora volta com uma queixa diferente. Puxa vida, eu voltei aqui, eu tive um resultado tão bom, né? Foi tão espantosa a ação da acupuntura no meu quadro, né, de dor, que eu queria ver se você podia me ajudar nessa situação também. Eu tenho andado meio triste, meio angustiado, eu estou sentindo que eu estou emocionalmente abalado. Alguma coisa dentro de mim não está bem. Puxa vida, coitado, não sabe ele que foi o acupunturista, provavelmente provocou isso. Mas como isso? Simples. Quando você recebe um quadro, um paciente com dor, o que eu normalmente orientado você a fazer? Primeiro tira-se a dor do paciente, depois busca-se a causa, né? Bonito, né? Realmente o paciente está sofrendo. O problema aqui é como você vai tirar essa dor. Porque um paciente normalmente que apresenta um quadro álgico sem causa clínica, normalmente há fatores emocionais envolvidos ali. Nós vamos corrigir aqui a informação. Há patógenos internos envolvidos ali que foram detectados pelo organismo e ele percebeu essa energia não muito adequada circulando, uma energia interna, ele vai e bloqueia aquilo em uma dessas barreiras. Nesse caso, esse paciente bloqueou na barreira do cotovelo. Tá? E ele bloqueia aquela energia porque as energias patógenas vão buscar então o quê? O imperador, justamente para desequilibrar o centro, né? E tomar conta do corpo, né? Uma doença mais profunda, às vezes afetando um quadro emocional mais grave, ou até um quadro físico grave também, com um quadro emocional adjunto ali. E o corpo então percebe isso através dessa barreira e bloqueia, até que outros mecanismos de defesa, como o mecanismo pericárdio, que eu não vou explicar aqui agora, mas que é bem eficiente nisso, possam então interagir, e caso você tenha uma energia bem equilibrada, ela possa então evitar que esse patógeno se instale e expulsar esse patógeno que vem para tentar produzir algo mais sério. Então o corpo tem esse trabalho para bloquear aquilo. Você vai lá e faz o que? Agulha os pontos Ashi, ou os pontos Ashi, vai lá e faz o agulhamento local, desobstrui aquela energia, aquela estagnação e abre a porta para o patógeno. Então, a dor, que era fruto de uma estagnação, mas por uma energia perversa, que conseguiu circular e o corpo percebeu, consegue então ganhar campo, ganhar terreno, porque o acupunturista foi lá e abriu a porta que havia sido fechada. Poxa vida, então não posso tratar uma dor local? Depende do quadro, depende de como você está esse paciente, depende do contexto desse paciente, depende da anamnese que você vai fazer. Que não precisa ser uma anamnese muito profunda, muitas vezes, né? Mas às vezes sim, mas você precisa observar qual é o contexto dessa pessoa, como é que está essa dor, como é que essa dor surgiu, né? Que contexto ela está. Não ter causa clínica já é um sinal de uma grande possibilidade dessa dor ter um fator interno envolvido ali, um quadro emocional se instalando ali, um desequilíbrio se instalando e está provocando isso. E aí, se você percebe que um quadro desse está instalado, você não vai agulhar o local, você vai até palpar, vai sentir quais são os pontos locais doloridos e vai agulhar no membro contrário. Todos os pontos locais que você tem que identificar, você vai tratar pelo membro que está ação. A energia represada de desequilíbrio está no membro que está apresentando um quadro álgico. Então você localiza esses pontos, agulha do lado contrário e no membro que está afetado, você vai então tratar o canal que está envolvido, né, junto com outros recursos, né, para ajudar o corpo a tratar esse canal e eliminar essa energia patógena, expulsar isso. Não simplesmente liberar a circulação energética, você está abrindo porta para o patógeno. Então você vê uma simples abordagem para uma dor, que muitas vezes feita dentro do que você aprende, muitas vezes sem muito critério, pode levar o paciente a um agravamento de um quadro. Então é importante você compreender o mecanismo da doença,
a origem da doença, se ela teve origem num quadro de traumas, num quadro de distúrbios familiares, num quadro qualquer ali, para que você possa intervir de forma que ela não vá se provocar, se transformar ou migrar, né? Ou você vai fazer com que o paciente troque uma doença sempre por outra mais grave. Daí é importante você compreender, então, essa questão do centro. Lembre-se muito bem que o nosso corpo é ativado pelas emoções, são recarregadas pelo centro. Muita coisa que está acontecendo com o seu paciente pode estar advindo de quadros emocionais, você não pode desprezar isso. Tá? A acupuntura intervencionista, aquela que tenta buscar a solução mais rápida, né, para um quadro desse de dores, muitas vezes contribui para o agravamento do quadro. Ok? E como estamos falando de depressão, tudo tem a ver com o nosso tema aqui, não saímos dele ainda. Né? Muitos quadros depressivos se manifestam com dores. A pessoa quase não expressa tristeza, não expressa pistas de que ela está depressiva, mas os quadros álgicos ali, os mais diversos, podem estar envolvidos. Assim você pode ter um paciente com uma lombalgia, muitas vezes sem causa clínica. Casos crônicos tem que ter um pouco mais de cuidado, porque casos crônicos se agudizam, já tem a estrutura afetada. A energia estagnada com o tempo afetando a estrutura. Se o corpo não consegue se livrar daquilo, então você tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas os casos agudos, eles até são mais fáceis de você perceber quando você tem um quadro interno envolvido. Os casos crônicos são mais difíceis, realmente, né? Você pode ter um quadro de lombalgia instalada e você vai ver a vida familiar da pessoa cheia de conflitos dentro de casa. Já que a região lombar tem muita relação com os nossos relacionamentos, né? Tem que observar o quadro, tem que observar um pouco mais de critério, o que está acontecendo na vida desse seu paciente. E como a gente fala tanto de energia, né? Vamos falar um pouquinho sobre as composições do ser humano. Por que o ser humano é tão influenciado pela psique, pelo campo das emoções? Justamente porque a sua parte imaterial ela é muito... nós temos um peso, uma influência muito grande de espírito e alma. Já que o espírito participa, né, na atividade do nosso corpo, né, impulsionar o sangue, e a alma é nosso estado de consciência. Vamos pular um pouquinho o slide aí. Quando você estuda sobre energias do céu anterior, normalmente você estuda sobre energia Zon. O Zon Chi, que também ativa a nossa energia torácica, né, que também vai ativar energia do coração e pulmão, ativar esses órgãos, ela também tem relação com o nosso Chi ancestral. Aquele que você recebe antes do seu nascimento, tem muita relação com o nosso código genético. Então, quando está escrito aqui, também chamado de energia ancestral, é responsável por todas as mudanças bioenergéticas e bioquímicas do organismo ao longo da formação do feto e, posteriormente, com a colaboração de outras energias, de todas as modificações biofísicas. Essa energia vai permitir que você tenha uma boa formação do seu corpo, boa formação óssea, vai influenciar a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, né? O seu estado de saúde do seu corpo, né? A sua boa formação não tem relação com essa energia aqui. Vocês aprenderam isso? Ok? As atividades mentais do homem se materializam a partir da essência adquirida do surgimento do Shen. Essência adquirida do surgimento do Shen. Então você vê que tudo isso aqui você já estudou no seu curso de acupuntura. Mas a nossa energia ancestral não é só formada daquilo que você herda dos seus pais, daquilo que você herda da influência genética, né, dos seus avós, seus bisavós, que vem através da herança genética dos seus pais, aquela que você herda ali. Não é só isso que compõe a nossa energia ancestral, mas a energia Yuan também. Ou o sopro original, ou o sopro de vida, a energia Yuan é o nosso espírito que vai caracterizar o quê? A nossa espécie. Então, cada espécie tem o seu Yuan. Assim você tem o cão que recebe um Yuan, ou um espírito de um cachorro. Você tem as aves que recebem o seu Yuan, né, o seu espírito de uma ave. Você não vai receber ter uma ave recebendo o espírito de um homem, e vice-versa. Tá? E interessante que cada Yuan ele é característico da sua espécie, e ele vai desenvolver como característica também um sentido prioritário, logo no sentido vai se destacar.
Como o Yuan dos cães se manifesta através do metal, os cães então têm por característica, né, o faro muito desenvolvido. Conseguem perceber cheiros a longa distância. Enquanto as aves, por exemplo, o seu Yuan se manifesta através da madeira. Como a madeira se abre nos olhos, né, elas vão ter então a capacidade visual muito desenvolvida. A ave consegue chegar até 2 km à sua frente. Então, cada ente, nós temos 5 entes, madeira, fogo, terra, metal e água. Cada ente vai receber um Yuan específico, um espírito específico, e vai se manifestar através de um órgão no sentido prioritário. Um órgão no sentido mais desenvolvido. Um sentido mais desenvolvido. O Yuan dos seres humanos, ele se manifesta através do coração. E como o coração ele se abre na língua, o ser humano tem a grande capacidade de se expressar através da fala. Mas não somente falar, porque o papagaio também fala. Mas a grande capacidade de expressar as suas ideias através da fala. Então ele valoriza muito a sua comunicação, ele tem a comunicação desenvolvida. Vocês estão, por exemplo, utilizando a energia do seu Yuan para compreender e se comunicar comigo. E eu estou usando o Yuan com vocês. Eu estou usando o Yuan na sua capacidade de comunicação. E como o coração também influencia a audição, nós temos aí capítulo 4 e 5 do Imperador Maior falando sobre a capacidade auditiva, né? Então, num capítulo o Imperador fala que a capacidade de ouvir vem do coração, no outro ele fala que a capacidade de ouvir vem do rim. Por que você tem essa aparente contradição? Não é contraditório, é porque num contexto ele está falando sobre fogo, né? A capacidade de você discernir o que você ouve. No outro contexto, a própria capacidade de você ouvir, perceber os sons, independente de você ter a capacidade de discernimento ou não. A capacidade de ouvir vem do rim, a capacidade de compreensão vem do coração. Então vocês também estão utilizando o seu Yuan, né? Já que vocês estão captando o que eu estou falando, e através do seu Yuan vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer. Ok? A energia Yuan é aquela que gera a nossa atividade, então ela circula no nosso corpo, empurra o sangue, ela vai dar atividade aos órgãos, né? Ela tem uma participação importante no nosso organismo ali. E nós temos ainda a nossa alma, que é a nossa consciência. E a alma na medicina chinesa é uma coisa muito curiosa, que eles têm a questão da alma corpórea e da alma etérea. A alma energética, aquela que você recebe, né, logo depois que você nasce. Para os orientais, não sei se todos os orientais, mas os chineses tinham essa crença, né? Não sei se continua ainda assim hoje, de que a sua alma etérea, a alma que a gente compreende como alma no Ocidente também, ela só penetra no corpo a partir do nascimento. Você nasce, então você recebe a sua alma. Por isso que os cronoacupunturistas, né, dão muita atenção à hora do nascimento, a hora que você tem a primeira inspiração. Segundo a tradição, a alma penetra no corpo nesse momento. E ela vai trazer então a sua consciência, você como pessoa. Tá? Então, para a tradição, o ser humano, além de ser dotado do seu espírito, possui também 2 almas. Que é essa alma etérea que eu falei, e pouca é uma alma mais corpórea. Se relaciona com as questões do alto, as questões mais espirituais. É mais próximo do conceito de alma que temos no Ocidente, que sobrevive após a morte, como eu já falei, ou se relaciona com os prazeres, com as paixões, a alma corpórea, e esgotam a vida quando mal administrada. Não pode deixar o corpo muito solto, não. E ela também se extingue com a morte do corpo. Tá? Se degrada também com a morte do corpo, ela vai se degradando. Ela é mais materialista. E o outro tem que estar bem equilibrados. Tá? Isso também influencia a nossa saúde. Não podemos nem ter esgotamentos por excesso de atividade, excesso de prazeres da vida, né? Nem podemos ser somente espirituais. Tá? O nosso corpo também precisa daquilo que faz parte da sua fisiologia, né? E precisa que isso tudo aconteça. Esse processo ocorra de forma natural também, sem excessos e sem falta também.
Então você vê, nós temos então matéria, espírito e alma. Nossa constituição energética é muito forte e ela impacta bastante então a nossa matéria também. A saúde do nosso corpo depende do equilíbrio entre espírito e alma também. Tá? Não podemos desprezar isso. Emoções reprimidas, ou seja, se as nossas emoções é que têm a função de ativar o nosso corpo, nós vimos isso lá atrás, e elas são recarregadas e reguladas a partir do centro. Isso significa que emoções reprimidas ou prolongadas por longo tempo provocam a perda de capacidade regulatória do centro, podendo se manifestar através de problemas físicos ou emocionais. Olha uma citação de Confúcio bem interessante aqui. Quando a alegria, a raiva, a tristeza e o prazer são descarregados e regulados pelo centro, isso é chamado de harmonia. Ou seja, é ruim você ter raiva? Não. É ruim você ter medo? Não. Essas emoções básicas são necessárias. Através do medo você toma um pouco mais de precaução, em vez de se expor ao perigo. Através da reflexão do básico, você pode pensar melhor e decidir, né? Essa reflexão, essa preocupação, isso aqui vai ser melhor para mim, isso aqui não vai ser melhor para mim. A raiva te leva a se indignar, então você reage, né, a uma determinada situação de justiça ou algo, mas as emoções não são necessárias para a nossa vida. Você guardar e acumular essas emoções ou reprimir essas emoções é que geram então os fatores de adoecimento que nós descrevemos. Eu vejo muito essa questão de raiva contida, raiva guardada, né, raiva reprimida, em pessoas que experimentaram sequelas de AVC. Então, tiveram um AVC hemorrágico, um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, do ponto de vista hemorrágico ali, e então experimentou a sequela, um braço que não se move, uma perna que não se move. Eu já tive casos de conversar com pessoas sequeladas, né? Às vezes paralisia total do lado direito do corpo, ou só no braço. Esse que eu conversei uma das últimas vezes, ele tinha um braço paralisado, não mexia com a mão direita, com o braço direito. E ao tocar em algumas áreas da vida, citar algumas relações, uma conversa simples, não foi nada assim tão direcionado, mas já buscando essas informações. Quando eu toquei numa determinada relação, a raiva por essa determinada pessoa era tão grande que a pessoa levantou o braço que estava paralisado, de tanta raiva que ela tinha. Então você vê a emoção reprimida, né, no aspecto raiva muito forte, né, nessa questão do acidente vascular. Eu encontro muito isso. Como eu trato muito de questões de infertilidade, a acupuntura tem resultados espetaculares nos quadros de infertilidade. Tá? Eu recebo muitos casos de infertilidade não aparente. A pessoa não tem nada que explique ou justifique, né, o fato dela não conseguir conceber, mas essa mulher, por exemplo, não gera. Vejo muitas mulheres. E aí você começa a trabalhar na sua anamnese, né, começa a investigar a vida dessa mulher e você começa então a extrair dela o relato de alguns traumas. E quantas vezes eu não usei nenhum ponto para melhorar as questões de fertilização, melhorar as questões de qualidade do óvulo, qualquer coisa. Foram pontos para tratamentos internos e desbloqueando essas emoções reprimidas, guardadas, né? Alguns tratamentos até um pouco incômodos, porque a pessoa começa a vezes a revivenciar alguns traumas. Ela julgou ter superado e ela então passa a conceber, passa a gerar. E se você despreza isso, começa só a trabalhar pontos para fertilização, pontos para quadros específicos das síndromes ali, e não coloca esse quadro em questão como prioridade, e você de repente está diante de um quadro de uma mulher infértil por questões de traumas na vida, isso é muito perigoso, porque muitas vezes a mulher pode até chegar a gerar, a acupuntura muito poderosa, mas como ela tem esse bloqueio, ela vai e aborta ali na frente, aí você cria mais um trauma na vida dessa mulher. Então tem que ter muito cuidado porque você recebe quadros crônicos e algumas patologias têm muita relação com emoções. E a medicina chinesa, como eu falei, tem sido muito ensinada no ponto de vista intervencionista.
se intervém muito sem saber muito o que está por trás disso, e você acaba gerando, nesse caso aqui, vai gerar um novo trauma na vida dessa mulher. Então são situações que eu atendo, né, que eu convivo no dia a dia, e que tem muita intimidade, né, se relacionam com muita intimidade com fatores emocionais. Na verdade, são os fatores emocionais que estão bloqueando alguma área da vida dessa pessoa e provocando esse problema de saúde, especificamente. E o que seria a depressão? Na origem, né? Não conformidade no ânimo e na paixão. Excesso de raiva, tristeza, angústia, preocupação e estagnação do ti. Na verdade, essas emoções reprimidas levam à estagnação do ti. E quando a gente fala de depressão, tem que ter um pouco de... expandir um pouco essa forma de enxergar os quadros depressivos, porque muitas vezes a pessoa não apresenta com muita clareza esses quadros de tristeza, ela vai apresentar mais irritabilidade, mais quadro de impaciência, poucos picos depressivos, e aí a pessoa às vezes nem dá a entender, ou dá pistas, né, para quem às vezes não tem um olhar muito detalhista, de que ela está em quadro de depressão. Então, nem todos os quadros de depressão eles vão apresentar isso aqui, tristeza e angústia. Tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? E nem todos os quadros de depressão vão estar envolvidos com o pulmão. Vai ter o pulmão como ponto de partida. Apesar de ter relação com o choro, com a tristeza, nem sempre ele vai estar envolvido. A gente já vê isso em algumas síndromes. Muitas vezes eu não uso só síndromes no tratamento das depressões, mas vou falar sobre as síndromes porque é o ponto de vista em comum, né? A linha de estudo de todos aqui, acho que estão assistindo essa palestra. E as principais manifestações: ansiedade, depressão anímica, tristeza, choro, vai depender também do que está envolvido. Pode ocorrer também sensação de frio na garganta, já que você tem quadro de estagnação do ti, bem como dores, olha aqui as dores aparecendo novamente, e distensão nos hipocôndrios. Dá a impressão até que as dores só vão aparecer aqui, tá? Não é isso. Tá? Mas no quadro de estagnação do ti você vai encontrar muito dores e distensão nos hipocôndrios, uma área que você pega desde o C1, toda a lateral aqui, parte baixa, não é só aqui embaixo como muita gente pensa não, tá? Às vezes na hora de transpassar ou transcrever uma informação, acaba se dando uma ideia de que é só aqui embaixo, mas não é não. Toda essa parte lateral do corpo está envolvido com possibilidade de distensão e dores, né? Eles são descritos como dores e distensão dos hipocôndrios. E então essas são as principais manifestações da depressão, muito embora nem sempre eu encontre isso aqui, principalmente em quadro que envolve a depressão masculina. Isso aqui não é muito comum de aparecer. Eu encontro mais quadros de ansiedade, quadros de irritabilidade, às vezes perda do prazer. Tá? A gente vai encontrar, eu encontro bastante esses quadros aqui. Inclusive as síndromes que eu selecionei são síndromes que muitas vezes eu encontro em consultório. Não dá para a gente explanar assim, por dizer assim, já falei isso lá atrás, né? São mais de 15 síndromes envolvidos em quadros depressivos, mas as que eu encontro mais em consultório aqui são essas que eu separei para a gente estudar agora no próximo módulo aqui, no próximo bloco. Mas você pode encontrar, de repente, outras síndromes que podem variar de acordo com a região, uma série de questões aí quando estão envolvidas e vão de repente levar outras pessoas, né, pessoas com outras síndromes ao seu consultório aí, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre as síndromes, quais são as síndromes que eu selecionei ali e quais são as características de cada um, o perfil de cada um, quais são os pontos que vocês podem lançar a mão, não são receitas de bolo, tá? Mas pontos que vocês podem lançar a mão que vão ajudar bastante dentro da sua estratégia de tratamento a ter sucesso nesses tratamentos, ok? Pois bem, e na questão da diferenciação de síndromes, como eu já comentei, eu não vou abordar todas as síndromes aqui, apenas as mais comuns que eu encontro aqui em consultório. E são mais ou menos cerca de 15 síndromes e combinações que podem ser envolvidas em quadros depressivos. Não haverá tempo de abordar todas essas questões. A questão da diferenciação de síndromes não é... eu não me trabalho, ou não me baseio somente na diferenciação de síndromes,
nos tratamentos de questões emocionais e outras, mas como é o que mais se ensina hoje, no curso de formação e pós-graduação, eu vou então me limitar a esse tipo de conhecimento aqui na abordagem. A primeira síndrome que eu vou abordar é a estagnação do tiro fígado, já conhecida aí da prática clínica de muitas aí. Não é um quadro depressivo que costuma se pautar em sintomas como melancolia, tristeza, choro, tá? Ele advém mais de raiva reprimida, frustrações e outras questões dessa natureza, levando o indivíduo então a se comportar de forma mais irritada ou com sintomas ligados a questões de frustração. Tá? Eu encontro muito esse tipo de síndrome em questões masculinas. Tá? Não quer dizer que somente homens sejam afetados no campo dos aspectos que envolvem depressão, somente por essa síndrome. Mas é o que eu mais encontro aqui. Ok? Mas já encontrei mulheres também com essa situação, com essa síndrome envolvida em casos depressivos ali. Principais sintomas de estagnação do Ti. Tanto a estagnação do Ti do fígado quanto a elevação do fogo do fígado tem íntima relação, olha só, com a raiva. Pessoas se guardam muita raiva, que passam por muitos momentos de contrariedade, às vezes não podem externar aquilo. Frustração, sentimentos esses guardados, represados por muito tempo, podem levar à estagnação do Ti, mais especificamente do fígado. A gente lembra que emoções reprimidas, não só raiva, mas como outras, vão levar à estagnação do Ti nos quadros depressivos. Falei isso agora há pouco. Esse tipo de emoção, raiva, bem como a contrariedade, frustração, guardadas por muito tempo ou de longo tempo, que tendem a estagnar a energia da madeira, mais especificamente do fígado, e levar a esse tipo de síndrome. Ok? Principais sintomas: opressão torácica, tendência ao suspiro, até porque o suspiro, no ato de suspirar, é uma forma de liberar a estagnação do Ti. Sensação de distensão e dor nos hipocôndrios e no peito. Na verdade, é toda lateral, aqui, desde C1 até a região mais baixa aqui das costelas, hipocôndrios, que se refere a essa dor nos hipocôndrios. Eu não sei nem porque usa esse termo, na verdade, toda essa região aqui, tá? Sempre que vocês lerem esse termo aqui, lembrem que toda essa região pode estar dolorida. Então, dor de distensão nos hipocôndrios e peito, sensação de obstrução na garganta, muito comum em quadros de estagnação do Ti, não só do fígado, mas em outros também. Distensão abdominal pode apresentar gosto amargo na boca, mas não é sempre. Não é muito comum esse sintoma aqui. Ele é mais presente na elevação do fogo do fígado. O pulso pode apresentar-se em corda, pode apresentar-se também rápido ou lento, vai depender da situação de mais irritado, mais depressivo, ou também do tempo de estagnação e outras manifestações. Tá? A língua pode ou não estar violácea, talvez com vermelhidão na ponta, já porque a estagnação do Ti do fígado pode levar a calor e pode agitar o calor do coração. Lembra que madeira é mãe do fogo. Talvez com vermelhidão na ponta, como eu falei, ou com pontos vermelhos nas laterais, porque esse calor pode se, decorrente da estagnação do Ti, pode se concentrar somente na madeira, e as laterais da língua representam a madeira, fígado e vesícula biliar, então tende a uma vermelhidão naquela região. Ou também pode apresentar-se normal. Essa variação das possibilidades depende do tempo, tá? E da forma com que essa síndrome está agredindo o organismo do indivíduo que está buscando ajuda ali. Alterações emocionais ou de comportamento. Frustração. Pode ficar zangado ou irritável. Não é comum aqui a pessoa partir para a agressão física, mas ela fica irritada. Agressões verbais podem acontecer, tá? Fica zangado ou impaciente para ver o corpo por qualquer motivo. A aversão por ficar parado. Gosta do movimento, a pessoa não consegue se manter parada por muito tempo, até porque o movimento ajuda a mobilizar o Ti, ajuda nos quadros de estagnação do Ti. Aí, como o Ti está estagnado, o ato de ficar parado por muito tempo também leva a uma sensação de inquietação. Depressão, sensação de estar bloqueado na vida. Sugestão de pontos.
Isso aqui não é uma receita de bolo, tá? Não é uma receitinha pronta. Estou sugerindo pontos que podem atuar, vocês podem lançar mão dentro da sua estratégia de tratamento para tratar determinadas situações. Ok? Não é para você usar isso aqui como um protocolo. Eu não me baseio muito em protocolo. Nós temos que sair dessa visão de tratamento protocolado. Poxa, mas eu fui na China e visualizei muito isso lá. Não tem problema. O fato de usar não significa que seja mais adequado. Lembra que a acupuntura lá que vocês normalmente veem quando viajam à China é uma situação de pronto atendimento. Tem lá uma fila de pessoas para um terapeuta, um médico atender. Então, não tem condições, muitas vezes, de você aprofundar muito. Tá? Isso não quer dizer que seja o melhor modelo de tratamento. O ideal é você individualizar o tratamento, traçar uma estratégia de tratamento para aquela pessoa. Tá? E aqui, na sugestão de pontos, você vai ter algumas ferramentas, algumas possibilidades aqui, desculpe, de uso aqui na sua estratégia de tratamento. Começa aqui com o pericárdio 6. Ponto de abertura do Yin Wei Mai. Lembra, quem não sabe, que do ponto do pericárdio 6 sai um canal, desculpa que pulou aqui, sai um canal aqui que se liga direto ao coração. Então, esse ponto de abertura aqui desse canal, ele acaba agindo no campo das emoções por causa dessa ligação. Yin Wei Mai é um canal que eu uso muito em mulheres. Ele tem um efeito espetacular em mulheres. Quadro de depressão, quadro de irritabilidade, quadros de medo, quadro de carência. Esse ponto é muito interessante, já que a mulher tem uma relação muito íntima com o pericárdio. Eu vou explicar isso aqui agora. Já expliquei isso em outras palestras, mas o tempo não permite. Ok? Pericárdio 1. Pontinho lá na região mais alta ali. Alguns acabam evitando, né, principalmente mulheres, por causa da região dos seios. Mas esse ponto aqui é muito importante, muito interessante nesses quadros de estagnação do Qi do fígado. Tá? Ele pode ser utilizado em padrões de excesso e também estagnação do Qi. Nossa síndrome aqui principal aqui, não é? Interessante que ele ajuda a mover o Qi estagnado naquela região do tórax. Ponto de encontro dos canais pericárdio, vesícula biliar e fígado, olha só, e triplo aquecedor. Ok? Ponto que me dá resultados bem interessantes nesse tipo de quadro. Vasoconcepção 17, ele entra aqui como ponto mudo pericárdio. Há uma tendência desse Qi se represar aqui também na região do tórax. Então, pericárdio 1 acaba sendo interessante. Fígado 14 acaba sendo interessante. Aquele último ponto do canal do fígado, ponto Timen, ou ponto portão do ciclo, né? Seria a tradução dessa expressão. Onde o Qi sai, então, e se espalha por essa região do tórax. Esse Qi saindo do fígado 14, ele tem essa característica aqui em cima. Então, tanto o pericárdio 1 quanto o fígado 14 acabam sendo muito úteis nesse tipo de estagnação. Uma coisa interessante é que a estagnação do Qi do fígado aqui na região do tórax, ela bloqueia o Qi nessa região e esse Qi acaba tendo dificuldade de chegar às extremidades. Então, pode acontecer de se encontrar nos quadros de estagnação do Qi do fígado membros frios, tá? Não decorre uma deficiência de Yang, mas do Qi que não consegue chegar na região ali dos membros superiores e inferiores, nas extremidades do caso ali, né? E às vezes a gente acaba associando membros frios com deficiência de Yang, aí tem a deficiência de Yang do coração, do baço, do rim, cada um com sua característica, mas a estagnação do Qi do fígado nem pode gerar isso. Então tem que estar atento aí para não fazer uma anamnese às vezes muito corrida, muito apressada e perder esse detalhe e acabar levando para um outro diagnóstico. Então, como o vasoconcepção 17 ele é o ponto mudo pericárdio e há uma tendência da pessoa a represar as emoções nesse ponto, quem já viu falar sobre o mecanismo pericárdio, né, na expulsão dos patógenos internos, vai ver que esse ponto aqui, acesso lá do yin do pericárdio, onde se conectam os órgãos, campo das emoções, e há uma tendência de você represar as emoções nesse ponto aqui. Então ele acaba junto com o pericárdio 1, junto com o fígado 14, sendo um ponto bem interessante. Algumas pessoas têm medo desse ponto por causa da característica de externar as emoções,
Mas esse não é o único ponto que faz isso. Você pode ter essa surpresa, às vezes, na sua marca com outros pontos. Depende muito de de quanto de represa nós temos ali, né, de quanto de emoções reprimidas nós temos ali na região. Então, eu acho que é um medo injustificado frente ao benefício que esse ponto pode trazer para o paciente. Se você ainda não tem segurança ou tem medo realmente, você pode evitar na primeira, segunda sessão, mas é interessante trabalhar esse ponto, tá, em algum momento aí da sua estratégia de tratamento. Vasoconcepções 6, em caso de estagnação de Ti por fatores depressivos, ele é um ponto espetacular, me traz resultados bem interessantes. Tá? E eu costumo usar isso com moxa. Poxa, mas às vezes a pessoa tem sintomas de calor por causa da estagnação, mas na verdade essa questão de moxa em quadro de calor, existe muita confusão. Obviamente, se você tem muito calor nas extremidades, nas partes mais altas, é interessante evitar o uso da moxa lá nas partes mais altas, cabeça e tudo, até porque você evitar um agravamento inicial dessas sensações em decorrência do fogo. Mas, na verdade, se você trabalhar do abdômen para baixo, ou extremidades, mão, por exemplo, você vai ter resultados bem interessantes. Há situações, por exemplo, de calor nos olhos, né, região alta, muita concentração de calor ali, onde você usa o ponto E45 com moxa, uma técnica chamada pequeno dragão atrai o grande dragão, onde ele puxa esse calor para baixo, o calor na outra extremidade tende a atrair o calor para ele, e aí você resolve um quadro de calor usando calor. Então, uma moxa em quadro de calor não é contraindicada, depende de como você vai trabalhar com a moxa. Tá? Às vezes ela vai dar um resultado tão bom quanto a agulha. Vamos lá. Às vezes o fígado 14, desculpa, às vezes o slide demora a mudar, eu fico esperando aqui. Fígado 14, já falei sobre ele, acabei adiantando, né? Interfere, portão do ciclo, Ti-Men, então é o último ponto do canal do fígado que interfere na grande circulação do Ti. Então, já que nós estamos num quadro de estagnação do Ti, é um ponto interessante, tá? Às vezes você pensa muito no ponto 1 para atuar no órgão, mas ele tem outras funções, tá? Bem mais importantes que às vezes são desprezadas ali. Fígado 3 tem uma capacidade espetacular de regular o Ti do fígado, então um ponto que acaba sendo importante aqui nos quadros de estagnação do Ti. Se fosse um quadro de estagnação com fogo, eu teria para o fígado 2, mas aqui está mais leve, o fígado 3 vai atuar muito bem. Enquanto o F1, como a pessoa tem muito acesso de raiva, e ele é citado como um dos pontos que acalma o espírito, mas mais nas emoções relacionadas à madeira. Então, raiva, né, frustração, essas coisas ligadas mais à energia da madeira. Então, o fígado 1, em caso de raiva, ele atua com muita propriedade, tá? Caso de fúria, ele sozinho não faz muito efeito, ele teria que ser associado com o R1, que é um ponto que eu uso muito para acesso de fúria. Mas o fígado 1 nesse tipo de quadro aqui vai ser bem interessante. Ok? Vamos lá, esperar o meu slide aqui mudar. Estagnação do Ti do fígado. Aqui com elevação do fogo do fígado, já é um quadro mais, vamos dizer assim, um pouco mais grave. Já a elevação do fogo do fígado. Normalmente aqui já é um quadro um pouco mais crônico, é mais comum você ter essa elevação do fogo como um agravamento da estagnação do Ti. Tá? Então já é uma síndrome evolutiva, normalmente. E aqui os acessos de raiva, eles acabam dando lugar também a manifestações de agressão física. A pessoa já perde um pouco mais do controle e pode partir para agressão física dependendo do que estiver envolvido no contexto naquele momento. Tá? Então é uma síndrome um pouco mais séria, porque já compromete um pouco mais até os relacionamentos entre parentes, entre esposa, marido, filhos. Tá muito comum você encontrar pessoas com alterações e partindo dessa natureza e partindo então para a agressão física aqui. Num quadro de estagnação do Ti do fígado, com a ascensão do fogo do fígado, nós temos como sintomas principais todos os sintomas de estagnação do Ti do fígado, vocês já conhecem, acrescidos aqui dos sintomas de calor. Então nós temos aqui olhos vermelhos, face vermelha, tontura, até porque o excesso de calor gera vento, insônia, até porque o excesso de calor na madeira agita o fogo do coração,
Urina escura, constipação com fezes ressecadas, contraturas musculares. Aqui o gosto amargo na boca já é mais evidente, é mais presente. O outro ele pode aparecer, aqui ele aparece realmente com mais frequência. Pulso rápido, cheio, em corda, é o que a gente mais espera nesse padrão. E a língua esperada é vermelha com maior intensidade nas laterais, o fogo do fígado é mais destacado, e com saburra amarela manifestando então uma síndrome de calor. Alterações emocionais aqui ou de comportamento, pessoa que alterna a raiva, a agressividade, momentos depressivos, essa alternância é mais comum aqui na alteração da estagnação do Qi com elevação do fogo do fígado. A raiva reprimida passa a ser expressa em vários momentos com explosões de fúria. Aqui é muito comum isso, e a pessoa perde um pouco da capacidade de controle e parte para a agressão física. Risco de elevação da pressão sanguínea. Eu encontro muito essa questão da raiva reprimida em quadros de sequelas de AVC. Já tive casos de pessoas com hemiplegia total do braço direito, não conseguem mexer o braço direito. E às vezes eu vou conversando com aquele indivíduo e vou revirando a questão dos contextos de relacionamento na família. E já teve casos que eu cheguei a tocar em determinada situação com uma determinada pessoa, e a pessoa tinha uma raiva tão grande reprimida dessa pessoa que ela chegava a levantar o braço que não mexia, por causa da sequela, mas ela chegava a levantar o braço no momento do acesso de raiva. Você vê como isso às vezes tem relação com esse tipo de quadro. Acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral, como vocês queiram chamar, quadro hemorrágico, eu encontro muito esse tipo de situação. Sugestão de pontos aqui, como já tem calor, e esse calor do fígado tende a agitar o coração, eu já posso trabalhar com pericárdio 8 em dispersão, porque olha só, ele vai dispersar o calor do coração e consequentemente vai acalmar o espírito. O vaso de governo 20 é um ponto bem interessante, porque ele tem uma grande capacidade de dispersar os excessos da cabeça, tem muito calor, ele agride o alto, então há muito excesso de energia dessa natureza na região da cabeça. Então, ao dispersar isso, ele acaba atuando também em problemas emocionais. O baço 6, com a função de nutrir o yin, pode ajudar também nessa questão do calor. Ele vai fazer o quê? Baixar o fogo em ascensão. Eu gosto muito do baço 6 em quadros de depressão por estagnação do Qi do coração, porque ele é um ponto que ele atua em quadros de depressão com recolhimento, uma característica desse tipo de síndrome. Mas aqui a função dele é baixar o fogo em ascensão. Fígado 14, já falei sobre ele, então aqui ele vai regular o fluxo do Qi, porque ele se relaciona, tem relação com a grande circulação do Qi, né? Esse fígado é o último ponto do canal esse ponto é o último ponto do canal do fígado. Então regula o livre fluxo de Qi na região do diafragma, peito, bem como na região costal e lateral. Bem interessante esse tipo de síndrome, esse ponto, hein? Fígado 2. Fígado 2 é um dos pontos mais eficientes para tratar as questões da irritabilidade e também a função dele aqui, na verdade, é dispersar o fogo do fígado, que está em ascensão, né? F1 vai acalmar o espírito, mas como é um quadro de fogo em ascensão, ele sozinho muitas vezes não tem tanta força. Eu acabo combinando ele com o R1 aqui embaixo. Olha só, porque ele atua em acessos de fúria. O R1 também faz descer o fogo na região da cabeça. Se você associar com o vaso de governo 20, que também dispersa os excessos da cabeça, você vai ter uma combinação bem interessante aqui. Atua na conexão rim-coração, água e fogo. Aqui é mais uma síndrome que eu encontro bastante, deficiência do Qi do coração. Terceira síndrome que eu vou abordar 4 síndromes apenas. Que já aí a pessoa tem mais tendência à apatia, ao recolhimento. É diferente da estagnação do Qi do fígado e da estagnação do Qi com a ascensão do fogo do fígado, ou elevação do fogo do fígado, né? Principais sintomas aqui, olha, palpitações, dispneia, sintomas de coração, dispneia por esforço, palpitações, cansaço, apatia, face pálida, respiração curta, suor espontâneo, ligado à deficiência do Qi, que piora com o esforço físico, letargia. Pulso expirado aqui é o pulso vazio ou fraco e a língua pode apresentar-se com cor normal, vai depender do tempo que você tem de adoecimento ali. Tá?
Alterações emocionais de comportamento, olha só, falta de alegria de viver, muito clássico, muito característico desse tipo de síndrome. Perda do interesse, falta do entusiasmo, falta de amor próprio e falta de amor pelos outros também. Tá? São as características, né, de comportamento desse tipo de perfil. Pessoas desse tipo de síndrome. Sugestão de pontos aqui, olha, como é uma síndrome que eu encontro muito em mulheres, eu acabo usando bastante o pericárdio 6. Lembra que eu falei que ele atua com muita propriedade em síndromes que afetam a mulher. A mulher é muito pericárdio também, tá? Bexiga 15 é um ponto muito interessante para a sua capacidade de regular e injetar Ti no canal do coração. É um dos pontos que acalma o espírito. O VC14 é outro. Muito interessante o ponto básico Concepção 14, nos distúrbios do espírito. Gente, quando eu falo de distúrbios do espírito, espíritos ligados ao elemento fogo, tá? Porque nós temos as essências lá de cada movimento, embora todos os desequilíbrios eles vão afetar o coração porque essas emoções são recarregadas no centro. Vasoconcepção 4, aqui ele tem um poder mais de consolidar o Ti, então, aliás, na deficiência, gosto de usar esse ponto muito com moxa, agulhamento e moxa, tá? Ele age também no distúrbio do porquinho correndo. Na verdade, eu não encontro muito esse distúrbio nesse tipo de síndrome. Mas o que é o distúrbio do porquinho correndo, né? Ou o Ti como porquinho correndo, que as pessoas tanto falam. Eu devo ter tempo para descobrir isso também. Tá? Existe um distúrbio que ele parte aqui da parte baixa, na região do VC4, ele sobe muito rapidamente até a região do tórax, e ele dá uma sensação na pessoa de asfixia, ela tem uma sensação literalmente que ela vai morrer. Tá? É coisa rápida, coisa de poucos segundos, 15 segundos, 20 segundos, apesar que para isso, para quem está experimentando, é uma eternidade, né? Esse é o distúrbio do Ti com um porquinho correndo. Se vocês encontrarem alguma situação com esse tipo de problema, o VC4 ele trata isso. Ok? E36, como é um quadro de deficiência do Ti, ele vai tonificar o Ti de uma forma geral. Agulhamento e moxa é mais indicado. O ponto E36 dá um up na pessoa. Também atua em quadros emocionais, mas geralmente com esse tipo de síndrome ele é mais eficiente. Não que ele não haja nos outros, tá? Baço 6 eu já citei, porque ele, além de acalmar o espírito, ele atua especificamente em questões depressivas com recolhimento, que é muito comum nesse tipo de síndrome. O baço 4, como o canal do baço se conecta ao coração, e esse baço 4 ele é ponto de abertura do Shomai, então ele vai, como o Shomai também tem essa característica de dispersar no tórax, então você vai ter aqui um ponto bem interessante para questões emocionais, não só por causa da abertura do Shomai, mas por causa dessa conexão do baço com o elemento fogo. Tá? Por causa dessas características do ponto baço 4, tá? Principalmente na questão da abertura do Shomai, ele pode tratar tanto dores ao nível do coração, tá? Essa atuação dele na sua conexão com o coração e pelo Shomai se dispersar no tórax, quanto em distúrbios emocionais. Ponto muito influente também, muito interessante para quadros femininos, tá? E aqui a última síndrome que eu vou abordar, que é a estagnação do Ti do pulmão. Aí a pessoa já tem mais quadros de apego a questões ou traumas que lá do passado. Tá? Isso é essa situação da mulher amarrada, que está presa realmente. Ela não consegue evoluir na vida. Na estagnação do Ti do pulmão, temos aqui como principais sintomas sensação de opressão ou distensão no peito, sensação de nó na garganta, uma característica da estagnação do Ti, dificuldade em engolir, dispneia leve, suspiros, tristeza, ansiedade leve, depressão, quadros aqui envolvendo elemento metal, pulmão. O pulso pode se manifestar como escorregadio ou com fluxo abundante, uma tendência desse tipo de estagnação do pulmão a gerar um pouquinho de dificuldade na circulação dos líquidos, principalmente nos portais do coração, e aí você se manifesta uma espécie de fleuma ali, tá? O pulso pode estar escorregadio. A língua pode apresentar-se pálida ou mesmo levemente violácea. Pode apresentar-se também com vermelhidão na área do pulmão, depende de quanto tempo essa estagnação está ali, a quanto tempo está gerando calor, ou leve edema nessa área, tá? Como já comentei.
é uma estagnação desse movimento que tende a cristalizar os líquidos corporais, principalmente nos portais ali do coração, e aí isso dá uma formação, leva a uma formação de fleuma, e esse pulso começa a se manifestar como escorregadio. Lembra que o pulmão tem a função de distribuir com leveza, né, o Ti, fazer esse Ti descer com suavidade. O pulmão tem muito essa característica. Tá? Alterações emocionais ou de comportamento, dificuldades em se libertar do passado. Clássico isso nesse tipo de síndrome. Dificuldades em lidar com a dor da perda. Mágoa reprimida, mágoa já é mais pulmão, né? Pesar reprimido, dificuldades em se desprender de relacionamentos antigos, muitas questões aqui com o passado, vai se evidenciar isso muito na clínica, no histórico clínico do paciente. Encontro muito esse tipo de síndrome em mulheres. Não que os homens não possam ter, tá, gente? Sugestão de pontos aqui. Situações que você encontra em aquela dificuldade, né, com a sensação de bloqueio na garganta, o R6 é um ponto bem interessante, tá? Olha só, indicado para transtornos decorrentes da estagnação do Ti com sensação de obstrução na garganta. Eu poderia falar muito sobre esses pontos aqui, mas o tempo não permite, então eu vou falar mais na indicação clínica. Mas se você pegar uma boa literatura, você vai encontrar muitas explicações, muitas fundamentações e vai expandir muito esse conhecimento para a atuação desses pontos, tá? Vasoconcepção 17, já falei sobre ele, ponto mudo pericárdio, área de represamento das emoções. Aqui é muito comum trabalhar nesse tipo de situação, de síndrome, eu trabalhar com esse ponto e a pessoa começar a chorar na maca, tanto com esse ponto quanto com o pericárdio 6, tá? Mas mais com esse ponto aqui. Ponto má do Ti. Bexiga 13 com P1 é uma técnica chamada Chu-Mu. Nós trabalhamos com os pontos Chu dorsais e os pontos Mu do movimento que a gente quer, e dos movimentos em conjunto, ao mesmo tempo. No caso aqui eu quero equilibrar o metal, ponto Chu-Mu, vai ser interessante, principalmente porque o ponto P1 também tem essa questão de trabalhar as estagnações do Ti do pulmão, tanto fatores externos quanto internos. Tá? O E40, lembra que eu falei que é uma tendência dessa síndrome, é levar a uma dificuldade na distribuição dos líquidos corporais que vão acabar se cristalizando nos portais do coração. Essa cristalização forma uma fleuma que afeta o coração, que leva ao agravamento dos quadros emocionais nesse tipo de síndrome. Pode aparecer em outras também, mas é muito comum aqui na estagnação do Ti do pulmão. O E40 pode tratar isso com muita propriedade, porque ele trata um ponto específico para tratar essa obstrução dos portais do coração em decorrência dessa dificuldade de circulação do Ti, que leva então à não distribuição dos líquidos corporais. Tá? Então, essa é a explicação do porquê que esse ponto age em quadros emocionais. A gente pensa muito na questão do E40 como a sua capacidade poderosa de desmanchar aquelas umidades condensadas, né, que formam tumores frios e outras situações ali, mas ele tem essa característica também, tá? E bexiga 42, segunda linha da coluna, todos vocês lembram que tem um ponto do lado de cada órgão e de cada víscera que trata a emoção daquele movimento. O bexiga 42 fica ao lado do ponto bexiga 13. Em bioenergética a gente chama isso de Chu de apoio. E ele é o ponto da alma corpórea, alma do pulmão. Então ele trata especificamente as questões emocionais do pulmão e é muito interessante nos quadros de estagnação do Ti do pulmão. Eu acabei falando sobre ele lá atrás, ele está aqui. Ó. Trata a obstrução do pulmão, seja por fatores internos ou externos. Eu acabei colocando ele junto com o Chu-Mu. Você pode usar a bexiga 13 com o bexiga 42 e o P1 em conjunto. O P7 tem uma capacidade de harmonização do Ti fantástica do pulmão, então ele acaba ajudando bastante nesse tipo de quadro. Tá? O P7 é muito utilizado pelos esteticistas, pela sua intimidade, a relação íntima com questões da pele. Mas aqui eu estou invocando, também a ponte de abertura do Reinmeier, mas aqui eu estou invocando essa capacidade fenomenal que ele tem de harmonizar o Ti do pulmão. O pericárdio 6, como é uma situação que eu encontro muito em mulheres, eu acabo lançando mão dele também. Ponto de abertura do Reinmeier, ponto que se conecta através de um ramo interno com o coração, então ele trata questões emocionais com muita propriedade.
Muito bem, gente, eu citei 4 síndromes aqui, não são apenas essas, temos várias outras, mas são os quadros que eu mais encontro aqui no Instituto. Encontro alguns outros, mas com menor ocorrência. Esses aqui são mais comuns. Pode ser que vocês tenham também uma ocorrência muito grande de pessoas com esse tipo de síndrome. Pode ser que sejam de outra síndrome específica envolvida. Aí depende varia de cada região, de cada situação aí. Nós somos um país muito grande, né? E as pessoas às vezes adoecem por questões diferentes. Mas eu espero aqui ter transmitido informações que possam agregar conhecimento à prática clínica de cada um. A ideia aqui é compartilhar informações e trabalhar para exaltar e enobrecer ainda mais a acupuntura e permitir que ela possa ajudar mais pessoas. Em todo caso, eu deixo aqui o meu contato. Se alguém quiser conversar, tem uma dificuldade específica, um quadro específico, eu peço que tenha um pouco de paciência, porque eu tenho uma agenda de atendimentos muito grande. Eu atendo com uma média de 14 horas dia. O Instituto é muito bem frequentado aqui. Graças a Deus, nosso trabalho tem já há alguns anos dado bons frutos e com isso temos conseguido ajudar muitas pessoas. Mas eu deixo meu e-mail aqui, que com um pouquinho de paciência eu posso responder as questões de cada um. Eu coloco o telefone, mas contato telefônico é mais difícil. Como a minha agenda é muito cheia, inclusive eu trabalho finais de semana também com outras questões ligadas ao Instituto, mas focadas em medicina chinesa. O contato telefônico acaba ficando mais difícil. Eu funciono melhor através de e-mail, tá? Então me coloco à disposição. Se alguém quiser conversar, quiser sair alguma dúvida, quiser compartilhar algum quadro específico, algum caso específico, tá? Eu vou ter o maior prazer aí em atender, dentro das possibilidades, a cada um de vocês. Agradeço a presença de cada um, né, a paciência de assistir ao conteúdo aqui. Tenho certeza que vai ser de muita valia para quem trabalha nesse tipo de contexto. Ok? E deixo o meu forte abraço aí para todos aí. Ok? Oi, eu sou a Sandra Takahashi e sou organizadora do congresso junto com Marcelo Rocha. Esse vídeo é para te informar sobre o evento presencial. O CONACUP nasceu como um projeto de oferecer acesso a conteúdos sobre terapias naturais e acupuntura para todas as pessoas que se interessam em qualidade de vida e bem-estar, oferecendo esses conteúdos de forma online. E esse ano nós seguimos com esse propósito, oferecendo os conteúdos através de palestras online. E nos esforçamos para te oferecer mais, através do evento ao vivo, presencial. Nesse evento presencial em São Paulo, você terá a chance de conhecer e ver como funciona uma técnica que te mostra o diagnóstico de todos os meridianos do corpo sem a necessidade de fazer perguntas sobre a sua saúde ou seus problemas, apenas fazendo a medição de alguns pontos nos pulsos e nos pés. Sem que você domine o diagnóstico de língua e também sem que você domine o diagnóstico de pulso. E mesmo que você não seja um terapeuta, conhecer essa técnica pode te possibilitar reconhecer e identificar um profissional que pode te fornecer o tratamento necessário para que você e o seu corpo recupere o equilíbrio no menor tempo possível, porque quem tem dor tem pressa. E além disso, será realizado atendimentos ao vivo, para que você possa acompanhar atendimentos reais com essa técnica. Quem sabe o escolhido pode ser você. Bom, esse será o workshop que será apresentado no primeiro dia. É o workshop de acupuntura Ryodoraku com o Fumio Takahashi e o Kazuhiro Morikawa, que virá especialmente do Japão para esse evento. E esse será o primeiro dia. No segundo dia, você terá a oportunidade de conhecer e vivenciar técnicas que podem ser agregadas a qualquer tratamento para manter o equilíbrio e bem-estar.
técnicas que podem ser aplicadas com facilidade, mesmo que você não entenda nada de terapias. As técnicas apresentadas serão biotipologia com Carlos Beretta, equilíbrio das polaridades com Colin Spinley, barras de Axis com Poliana Junqueira, auto-hipnose, o que é, para que serve e como se faz com Fernando Ventura. É isso, o evento é aberto a todas as pessoas interessadas em técnicas de equilíbrio. Para adquirir o ingresso do evento presencial, basta você clicar no botão que vai te levar para a página de pagamento. E quem estiver presente no evento presencial vai ter acesso às gravações do evento para poder estudar e relembrar os conhecimentos. E também vai ter acesso a mais de 80 palestras do evento digital. Seja bem-vindo e nos vemos lá!